Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 117ª noite. O príncipe acolheu o rei com grande respeito. O rei se sentou e, mandando que o filho se sentasse ao seu lado, fez-lhe várias perguntas, que o jovem respondeu com grande sensatez. De vez em quando, olhava para o grão-vizir, como para lhe dizer que o filho não perdera o juízo. Finalmente, começou a falar da misteriosa mulher. Meu filho, pediu-lhe, peço-vos que me faleis da mulher que dormiu convosco essa noite, ao que se diz. Senhor, respondeu Camaralzaman, suplico a vossa majestade que não aumente o meu pesar. Fazei-me antes o favor de me conceder a sua mão. Não obstante a antipatia que demonstrei até agora pelas mulheres, essa jovem de tal forma me enfeitiçou que eu não me envergonho de confessar minha fraqueza. Estou pronto a recebê-la de vós. O rei Schahzaman ficou atônito diante da resposta do príncipe. Tão distante assim lhe parecia do bom senso demonstrado até aquele instante. Meu filho, prosseguiu, falais-me de tal modo que não consigo arrancar-me ao assombro que as vossas palavras me causam. Juro-vos pela coroa que um dia há de ser vossa, que nada sei da mulher que me falais, e se aqui veio alguma não foi com a minha intervenção. Mas como poderia ter penetrado nessa torre sem o meu consentimento? Tudo quanto o meu grão-vizir vos disse só teve um objetivo, o de acalmar-vos. Deve tratar-se de um sonho. Cuidado, muito cuidado, precavei-vos bem. Senhor, respondeu o príncipe, eu seria indigno da vossa bondade, se não acreditasse no que me dizeis. Ouvi-me, porém, e julgai se o que tenho a vos contar é um simples sonho. Contou então ao rei de que modo havia despertado, exagerou a beleza e os encantos da mulher, que vira deitada ao seu lado, o amor que o invadira no instante e tudo quanto fizera, inutilmente aliás, para despertá-la. Não lhe ocultou também ter adormecido de novo, após trocar o seu anel com o dela, e terminando mostrou seu novo anel ao rei, dizendo-lhe, Senhor, o meu anel não vos era desconhecido, pois que sempre o vistes. Com isso espero que vos convencereis de que não perdi o juízo, como vos deram a crer. Schahzaman reconheceu tão claramente a verdade naquilo que o príncipe acabava de lhe contar, que nada pôde responder. O seu assombro foi tal que por muito tempo ficou sem dizer uma só palavra. O príncipe aproveitou-se daqueles instantes e disse-lhe, Senhor, a paixão que sinto pela encantadora criatura, cuja imagem conservo carinhosamente no meu coração, já é tão violenta que não sou capaz de resistir-lhe. Suplico-vos ter compaixão de mim e proporcionar-me a ventura de tê-la. Após o que ouvi, meu filho, e após o que vejo por este anel, prosseguiu o rei, não posso duvidar da realidade da vossa paixão e de que vistes, de fato, a mulher que a fez nascer. Prouvera a Deus que eu a conhecesse. Ficaríeis contente hoje mesmo, e eu seria o mais feliz dos pais da terra. Mas onde procurá-la? Como e por onde entrou essa criatura, sem que nada eu soubesse e sem o meu consentimento?
Porque entrou somente para dormir convosco, para mostrar-vos a sua beleza, para inflamar-vos de amor enquanto dormia e para desaparecer enquanto vós dormíeis. Nada compreendo dessa aventura, meu filho. E se o céu não nos ajudar, iremos para o túmulo, vós e eu. Terminando tais palavras e pegando a mão do filho, disse-lhe: Vinde, vamos chorar juntos, vós, por amardes sem esperança, e eu, por vê-lo chorar e não poder remediar o vosso mal. O rei Schahzaman tirou o filho da torre e levou-o para o palácio, onde o príncipe, desesperado por amar com toda a sua alma uma desconhecida, pôs-se no leito. O rei encerrou-se com ele e chorou durante vários dias, sem querer tomar conhecimento dos negócios do reino. O seu grão-vizir, o único que tinha entrada livre, foi um dia contar-lhe que toda a corte e até o povo começava a murmurar por não vê-lo mais e por não ministrar ele justiça diariamente, como costumava fazer. Disse-lhe também que não se responsabilizava pelas desordens que por acaso sobreviessem. Suplico-vos, prosseguiu, dar a devida atenção ao caso. Estou certo de que a vossa presença alivia a dor do príncipe e que a dor do príncipe alivia a vossa, mas deveis lembrar-vos de que assim não é possível continuar. Perdoai-me se vos aconselho transferir-vos com o príncipe para o castelo da ilhota, pouco distante do porto, e dar audiência somente 2 vezes por semana, enquanto tal mister vos obrigar a um afastamento do príncipe. A encantadora beleza do lugar, o ar puro e o maravilhoso panorama farão com que o príncipe suporte a vossa ausência, curta, aliás, com muito mais paciência. O rei Schahzaman aprovou o conselho. Quando o castelo, que já fazia muito que se não dirigia, foi mobiliado para ele, se mudou com o príncipe, a este só deixando na ocasião das 2 audiências. Passava o resto do tempo à cabeceira do filho, esforçando-se umas vezes em consolá-lo, outras chorando por ele. Enquanto isso sucedia na capital do rei Schahzaman, os 2 gênios, Danhak e Kashak, haviam levado a princesa da China ao palácio em que o rei da China a encerrara, tornando a pô-la no leito. No dia seguinte, pela manhã, ao despertar, a princesa da China olhou para a direita e para a esquerda. Quando verificou que Camaralzaman não estava ao seu lado, chamou as mulheres, que, acorrendo-lhe imediatamente, lhe rodearam o leito. A ama, que se pôs à sua cabeceira, perguntou-lhe o que desejava e se acontecera alguma coisa. Dizei-me, pediu a princesa, onde está o jovem a quem amo profundamente e que dormiu comigo essa noite? Princesa, respondeu a ama, não compreendemos, explicai-vos melhor, por favor. Um jovem, prosseguiu a princesa, o mais formoso que se possa imaginar, dormiu ao meu lado esta noite. Acariciei-o e fiz o possível para despertá-lo, sem conseguir o meu intento. Dizei-me onde se encontra. Princesa, respondeu a ama, é sem dúvida para zombar de nós que assim procedeis. Quereis levantar-vos? Falo seriamente, respondeu a princesa, e quero saber onde está. Mas, princesa, insistiu a ama, estáveis sozinha? Quando vos deitamos ontem de noite e ninguém aqui entrou para deitar-se convosco, que saibamos. A princesa da China perdeu a paciência e deu na ama bofetadas e murros, dizendo: Tu me contarás tudo.
velha bruxa, ou eu te matarei. A ama fez grandes esforços para se livrar dela. Conseguiu, enfim, e correu imediatamente para procurar a rainha da China, mãe da princesa, a quem se apresentou com lágrimas nos olhos e rosto machucado, com grande assombro da rainha, que lhe perguntou por que se achava naquele estado. Senhora, disse a ama, estás vendo como a princesa me tratou? Ela me teria matado se eu não lhe tivesse escapado. E contou-lhe em seguida o motivo da sua cólera, o que causou na rainha um misto de surpresa e dor. Vedes, senhora, acrescentou, que a princesa está fora de si. Visitai-a e vos convencereis de que o que afirmo é verdade. A ternura da rainha da China fez-se ouvir. Acompanhada pela ama, correu a visitar a filha. A sultana Sherazade quis continuar, mas percebendo a chegada do dia, se calou. Na noite seguinte, retomando a história, disse ao sultão da Índia: do 118ª noite. A rainha da China sentou-se perto da filha, chegando ao aposento em que ela estava encerrada, e após informar-se da sua saúde, perguntou-lhe qual a razão do seu descontentamento contra a ama. Minha filha, isso não vos fica bem, e uma grande princesa não deve jamais deixar-se levar por excessos. Senhora, respondeu a princesa, vejo que também vós vindes aqui zombar de mim, mas eu vos digo que não sossegarei enquanto não tiver desposado o formoso cavalheiro que essa noite dormiu comigo. Deveis saber onde ele está. Por conseguinte, peço-vos que o façais voltar. Minha filha, respondeu a rainha, surpreendeis-me, e eu nada compreendo das vossas palavras. A princesa perdeu, então, o respeito. Senhora, disse, o rei meu pai e vós me perseguistes para obrigar-me ao casamento quando eu não tinha inclinação. Agora sinto-a e quero ter por marido o cavalheiro que vos mencionei, senão morrerei. A rainha tentou convencer a filha pela doçura. Minha filha, bem sabeis que estáis sozinha no vosso aposento e que ninguém aqui pode entrar. Em vez, porém, de ouvi-la, a princesa interrompeu-a e entregou-se a extravagâncias que obrigaram a rainha a se retirar cheia de dor para ir contar tudo ao rei. O rei quis imediatamente verificar a situação. Chegando ao aposento da filha, perguntou-lhe se era verdade o que acabava de saber. Senhor, respondeu-lhe ela, não falemos nisso. Concedei-me apenas a graça de me devolver o homem que amo e que dormiu comigo. Como, minha filha? Respondeu o rei. Alguém dormiu convosco essa noite? Vós ainda me perguntais se alguém dormiu comigo? Interrompeu-o a princesa, sem lhe dar tempo de prosseguir. É o cavalheiro mais formoso jamais visto na terra. Torno a pedir-vos, não me recuseis, a fim de que não duvideis de eu ter visto o cavalheiro, de ele ter dormido comigo, de tê-lo acariciado e dos meus esforços para despertá-lo sem o conseguir. Examinai esse anel. E estendeu a mão. O rei da China não soube o que pensar quando reconheceu o anel de um homem, mas como nada compreendesse do que a filha lhe dizia, julgou-a mais louca ainda do que antes. Assim, sem dizer mais nada,
com medo de que ela praticasse uma violência contra ele ou contra os que dela se aproximassem, mandou que a acorrentassem, deixando-lhe apenas a ama para servi-la, com guardas à porta. O rei da China, inconsolável da desgraça sucedida à princesa que perdera o juízo, segundo ele tinha por certo, cuidou dos meios para curá-la. Reuniu o conselho e, após expor o estado em que ela se encontrava, acrescentou: se algum de vós conseguir curá-la, darei a mão de minha filha e o farei herdeiro dos meus estados e da minha coroa. O desejo de possuir uma formosa princesa e a esperança de governar um dia tão poderoso reino como o da China surtiram grande efeito no espírito de um emir, já idoso, presente ao conselho. Visto que era hábil na magia, ofereceu-se ao rei, certo de que curaria a jovem. Consinto, disse o rei, mas advirto-vos antes de que é com a condição de terdes a cabeça cortada se falhardes. Não seria justo que merecesseis tão grande recompensa sem arriscar alguma coisa. O que digo de vós, digo de todos os outros que se apresentarem depois. No caso de não aceitardes as condições, ou no caso de não conseguirdes curá-la. O emir aceitou as condições e o rei levou-o pessoalmente ao aposento da filha. Esta, cobrindo o rosto ao ver aparecer o emir: Senhor, disse, surpreendeis-me trazendo um homem que não conheço e a quem a religião me proíbe mostrar-me. Minha filha, respondeu o rei, a sua presença não deve vos escandalizar. É um dos meus emires que vos pediu em casamento. Senhor, disse a princesa, não é o que já me dissestes e cuja promessa recebi com o anel que uso. Não vos zangueis, senão o aceito. O emir esperava que a princesa fizesse malcriações. Espantou-se ao vê-la tranquila e falar com tão grande sensatez, e reconheceu imediatamente que a sua loucura se limitava a um violento amor. Não ousou tomar a liberdade de entrar em explicações com o rei. Este não permitira que a princesa entregasse o coração a outro homem que não ao que lhe destinava. Prostrando-se a seus pés, disse então: Senhor, após o que ouvi, seria inútil empreender a cura da princesa. Não possuo remédio adequado ao seu mal e a minha vida está à vossa disposição. O rei, irritado com a incapacidade do emir, mandou que lhe cortassem a cabeça. Alguns dias depois, para não recriminar-se por qualquer negligência na cura da princesa, fez o monarca anunciar na capital que se houvesse um médico astrólogo, mágico, assaz, experimentado para devolver à filha o juízo, bastaria apresentar-se, com a condição de perder a cabeça, no caso de mau êxito. Mandou anunciar a mesma notícia nas principais cidades do país e nas cortes dos príncipes vizinhos. O primeiro que se apresentou foi um astrólogo e mágico, a quem o rei ordenou que levassem à prisão da princesa. O astrólogo tirou de um alforge um astrolábio, uma pequena esfera, um rescaldo, vários tipos de drogas para fumegação, um vaso de cobre e várias outras coisas e pediu fogo. A princesa da China perguntou o que significava tudo aquilo. Princesa, respondeu um eunuco,
serve para expulsar o mau espírito que vos possui, encerrá-lo no vaso que aqui está e lançá-lo ao fundo do mar. Maldito astrólogo, não preciso desses teus preparativos, tendo todo o meu juízo. Tu é que és louco. Se o teu poder chegou até aí, traze-me aquele que amo. Será o melhor serviço que poderás prestar-me, disse a princesa. Princesa, respondeu o astrólogo, se é assim, não depende de mim atender ao vosso pedido, mas do vosso pai. E tornou a pôr no alforge tudo o que ele havia tirado, aborrecidíssimo por se ter empenhado em curar uma doente imaginária. Quando o eunuco levou de novo o astrólogo à presença do rei da China, não esperou o pobre homem que o eunuco falasse e disse: Senhor, conforme mandastes publicar e me confirmastes pessoalmente, julguei que a princesa estivesse louca e tinha a certeza de lhe devolver o juízo mediante os segredos que possuo. Mas não tardei em ver que ela não tem outra doença senão a de amar, e a minha arte não conhece remédios para o mal do amor. Vós a curareis melhor que qualquer outra pessoa, dando-lhe o marido que ela exige. O rei tratou o astrólogo de insolente e ordenou que lhe cortassem a cabeça. Enfim, um depois do outro, apresentaram-se 150 médicos, astrólogos e mágicos, cujas cabeças foram enfileiradas nos muros da cidade. A história de Marzavan, com o prosseguimento da história de Camaralzaman. Tinha a ama da princesa da China um filho chamado Marzavan, irmão de leite da princesa. A amizade entre ambos fora tão grande na infância que se tratavam como irmãos, mesmo depois de terem sido separados, em virtude da sua idade. Entre as várias ciências que Marzavan praticava, levara-o a inclinação ao estudo da astrologia, da geomancia e outras ciências ocultas, em que se revelara muito hábil. Não satisfeito com o que aprendera dos seus mestres, pusera-se a viajar bem cedo. Não havia homem célebre em ciência e em arte a quem ele não tivesse procurado nas cidades mais distantes e com quem não tivesse privado bastante tempo para deles aproveitar todos os conhecimentos. Após uma ausência de vários anos, Marzavan voltou, enfim, à capital da China. E as cabeças cortadas nos muros da cidade o encheram de terror. Ao entrar em casa, perguntou por que lá se achavam e soube do que sucedera à princesa, sua irmã de leite, de quem não se esquecera. Muito triste, esperou a vinda de sua mãe para ter outras informações. Sherazade se calou nesse ponto. Na noite seguinte, retomou o fio da história, dizendo ao sultão da Índia: